Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos. Amém. Estamos gratos a Deus após uma semana de trabalho. Aqui estamos na presença de Deus para juntos louvarmos e engrandecer o teu santo e bendito nome. O último sábado do ano, não é isso? Esse sábado aqui nunca mais voltará. Então, o que nós estamos fazendo hoje será a última vez, não é isso? Não terá oportunidade de voltar nesse dia mais. Por essa razão, nós podemos dizer como Pedro: bom é nós estarmos aqui. Amém. Foi bom nós deslocarmos os nossos lares para que nesse último sábado de 2023 nós podemos estar aqui na casa do nosso Deus. Amém. Irmãos, nós como seres humanos, nós somos pessoas imperfeitas. E uma das maneiras de nós melhorar a nossa conduta é se autoavaliando. O pastor Antônio deu aqui um exemplo de uma autoavaliação. Ele disse que enquanto o pregador pregava, ele lia a Bíblia. E ele começou a refletir, a se autoavaliar, entendendo que aquela postura não era adequada. Ele teria que estar prestando atenção na palavra de Deus. Que a Bíblia fechada ela é um livro, mas aberta é Deus falando conosco. Então ele melhorou a conduta. Por quê? Porque ele se autoavaliou. Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Deus é um ser perfeito. E tudo que Deus fez, ele não precisaria de se autoavaliar. Será que o que eu fiz foi bom ou foi ruim? Mas Deus é um ser tão humilde e que ele nos traz esses ensinamentos nesta manhã. Lá no início do livro de Gênesis fala que Deus, ele criou os luminares. E após ele ter criado os luminares, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Ele fez uma autoavaliação daquilo que ele fez. Fez as expansões, fez o ser humano. E em tudo aquilo que Deus fez, o texto conclui dizendo: e viu Deus que era bom. Aleluia. Agora é interessante que no versículo 31 que nós observamos aqui, está escrito: e viu Deus tudo quanto fez, e eis que era muito bom. Então, na conclusão que Deus faz, ele não diz que só era bom. Ele ainda coloca a palavra muito, e viu Deus que era muito bom. Então, os irmãos, observem Deus se autoavaliando e, por outro lado, curtindo, em outras palavras, a natureza que ele mesmo criou. Quantas conquistas, às vezes, que nós temos na vida e a gente não curte as nossas conquistas, a gente não avalia, não começa a falar: nossa, isso aqui que eu conquistei, isso aqui é muito bom. Então é interessante nós pensarmos sobre isso, sobre a autoavaliação. Hoje o nosso assunto é exatamente esse. É tempo de se autoavaliar. Chega no final de ano, as empresas se autoavaliam, as escolas se autoavaliam. Nós vemos a retrospectiva que vários canais de televisão dando uma geral sobre tudo o que aconteceu ao longo do ano. Mas muitas das vezes as pessoas, elas avalia tudo, mas ela não avalia a si mesma. Ela não avalia a sua conduta ao longo do ano, as suas conquistas, passa tudo despercebido.
E muitas das vezes nós não somos gratos ao nosso Deus, porque nós não nos autoavaliamos. Então a autoavaliação é algo fundamental. Nós temos dificuldade, viu, irmão, de nos autoavaliar. A gente tem facilidade para avaliar os outros. Para dizer, fulano é assim, 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 principalmente para apontar o defeito das pessoas. Nós temos essa facilidade para avaliar as pessoas. Mas nós temos dificuldade de avaliar nós mesmos. Será que nós conseguimos muitas das vezes olhar para nós mesmos e nos autoavaliar sobre os erros que nós cometemos? Será que nós temos condições de olhar para nós e fazermos essa autoavaliação? Muitas das vezes não. E por essa razão, às vezes, a nossa vida, ela vai se despencando a cada dia. Porque nós não nos autoavaliamos. E Davi disse, no Salmo de Davi, um abismo chama outro abismo. Então, uma das maneiras da gente melhorar a nossa conduta é através da autoavaliação, de avaliar a nós mesmos. Nós observamos na palavra de Deus que Jesus deparou com um grupo de pessoas, os chamados fariseus, que eles eram desse tipo. Eles gostavam muito de avaliar as outras pessoas, mas eles se esqueciam de se autoavaliar. E um dia Jesus encontrou com esses fariseus, que por 4 vezes os fariseus acusaram o próprio Jesus. Lá no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 27 em diante, olha as acusações que eles fizeram a respeito da pessoa de Jesus. Acusaram Jesus de blasfêmia, acusaram Jesus de comer com os pecadores, acusaram Jesus sobre o jejum aos seus discípulos e acusaram Jesus de quebrar o sábado. Eles apontando os defeitos de Jesus, que na verdade não era defeito. Comer com os pecadores não era defeito. E quando Jesus, não é isso? Ele veio para esse mundo, ele quebrou vários paradigmas, quebrou vários tabus que existiam na época. Um homem, por exemplo, não poderia conversar com a mulher. E Jesus encontrou com a mulher samaritana e conversou com ela. E pregou a mensagem para ela. Então nós observamos que os fariseus eram esse tipo de pessoa. Eles gostavam de apontar o defeito dos outros. E aí Jesus um dia disse para eles: por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e vocês não vêem a trave que está no seu? Em outras palavras, por que você está preocupado para tirar uma poeirinha que está ali no olho do seu irmão e no seu tem uma trave? Então Jesus chama a atenção dos fariseus por conta disso. Depois ele dá o seguinte: como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E depois Jesus chama ele de hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então nós, às vezes, temos essa facilidade para acusar as pessoas, para olhar os defeitos das pessoas, mas muitas das vezes os defeitos que estão em nós são piores do que está nas pessoas que nós estamos acusando. E é o que Jesus está dizendo: olha, vocês querem tirar uma poeira e dentro do olho de vocês tem uma trave, ou seja, o seu problema é pior do que o que você está apontando. Então Jesus aqui chama eles para uma autoavaliação.
Vocês não ficam avaliando as pessoas, se autoavaliem, olhem como vocês são. E nós encontramos depois, mais adiante, no texto em que eu li a princípio, que os fariseus encontraram com a mulher adúltera, e ali eles queriam apedrejar aquela mulher. Então, eles avaliaram aquela mulher como alguém que precisaria de ser apedrejada. E quando eles chegaram até Jesus, para ver se Jesus concordava com o que eles estavam dizendo, nós podemos perceber que vários erros ali estavam acontecendo. Primeiro, a mulher não pecou sozinha. E lá no livro de Levítico, lá no início da palavra de Deus da Bíblia, diz que o homem e a mulher, ambos teriam que ser pegados e apedrejados. E aqui eles só trouxeram a mulher. Vemos aqui já uma injustiça. Vemos aqui uma avaliação errada dos fariseus. E Jesus então questiona eles. Faz uma pergunta. E essa pergunta ela fica no ar até os dias de hoje para todos nós. Qual de vós esteja sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra? E aí naquele momento saíram de um a um, porque todos tinham os seus pecados, porque todos tinham culpa no cartório, como diz o outro. Então Jesus diz: eu também não te condeno, vai portanto e não peques mais. Em outras palavras, vai também você, mulher, faça uma autoavaliação sobre a sua conduta e procure melhorar de vida. Mas essa questão aí, qual de vós esteja sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, isso aí os repórteres usam essa frase de Jesus em vários lugares do mundo, usa essa frase. E exatamente é para colocar, para refletir aquelas pessoas que vivem querendo acusar os outros, que vivem querendo depreciar as pessoas, vivem querendo, vamos dizer assim, condenar as pessoas como aqueles quiseram condenar aquela mulher. Então o nosso tema hoje é tempo de se autoavaliar. Vamos nessa manhã, o objetivo da nossa mensagem é chamar a sua atenção, é chamar a minha atenção para uma autoavaliação. Aleluia. Nós, conhecedores da palavra de Deus, como lemos aqui nesta manhã, estudamos a lição. Tudo que Dante foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E no livro de Eclesiastes, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Será que nós temos feito uma reflexão, uma autoavaliação? Será que a nossa conduta ela está de acordo com os princípios da palavra do nosso Deus? Aqui no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13, nós precisamos de fazer aqui uma autoavaliação. E Jesus chamou as pessoas do seu tempo para se autoavaliar relacionado a isso. Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Segundo a cultura dos judeus, eles iam lá no Mar Morto e pegavam lá o sal. E quando eles traziam o sal até o local onde deveria ser depositado, eles pegavam o sal insípido, e colocavam à parte, e só deixavam o bom para ser usado. E esse sal insípido,
ele era utilizado, muito embora em Jerusalém não nevoar muito, mas acontecia em alguns momentos. E quando eles iam para a igreja, para o templo, diz que lá no templo, quando eles iam devido à neve, era um pouco escorregadio, e para que as pessoas não se escorregassem, pudessem cair, então diz que eles pegavam esse sal insípido e jogavam no chão, até mesmo no templo, para não ter perigo das pessoas escorregarem e cair. Daí a razão de Jesus dizer: esse sal para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. E eles passavam então ali e pisavam pelaquele sal que não servia para mais nada, a não ser para ser pisado. E a nossa pergunta aqui é: que tipo de sal nós somos, né? No sentido espiritual, porque ele diz: vós sois o sal da terra. Será que nós temos sido pessoas agradáveis? Como têm sido as nossas palavras, né? Como nós temos dialogado com o nosso cônjuge? Como têm sido as nossas palavras na hora de nós nos relacionarmos? Nossas palavras têm sido temperadas como sal, como disse Paulo, ou elas têm sido grossas, duras? Pensando no contexto também da religião, como têm sido as nossas palavras quando nós estamos dialogando com as pessoas, com os nossos irmãos? Como têm sido nossas palavras relacionadas a quando nós nos dirigimos aos nossos filhos? Como têm sido nossas palavras quando nós nos dirigimos às autoridades da igreja? Paulo diz assim: que as vossas palavras sejam temperada como sal. E por que razão? Porque lá no livro de Salomão ele já diz: a palavra áspera, ela suscita ira. Mas quando nós somos duros com as nossas palavras, ela acaba suscitando ira, deixando as pessoas tristes, deixando as pessoas aborrecidas. E o fato é que quando isso acontece, tem pessoas, por exemplo, que ele tem medo de fazer pergunta para o outro, porque ele espera que muitas das vezes a pessoa, do jeito que ela pode responder de maneira grossa. Tem pessoas que têm medo de perguntar, até mesmo na sala de aula. Tem alunos, tem estudantes que têm medo de perguntar para o professor, porque ele é duro nas palavras. Isso a gente sabe. Tem pessoas que o estudante pergunta e ele fala assim: você não prestou atenção, você não ouviu o que eu falei, tem que repetir de novo. Então esse estudante que ouviu isso do professor, ele nunca mais vai perguntar, porque nós fomos duros, nossas palavras foram pesadas. Então a nossa pergunta é, né, nós estamos aqui na primeira parte: como tem sido as nossas palavras? Nós somos o sal da terra. Nosso sal tem sido para temperar, ele tem sido equilibrado, ou ele tem sido um sal sem sabor, em que as pessoas nem querem estar próximo de nós? Essa é uma reflexão que nós fazemos. O sal, por exemplo, lá no passado, hoje praticamente ele tem o uso mais assim, vamos pensar assim, na cozinha para fazer alimentação. Ele também tem uso medicinal, mas lá no passado ele era usado até para conservar o alimento, porque não havia geladeiras, coisa do tipo. Então ele era utilizado para conservar o alimento. Então nós precisamos de nos posicionar e fazer essa reflexão. É tempo de se autoavaliar. Jesus ele diz: vós sois o sal da terra. E a autoavaliação que eu faço para mim mesmo nesta manhã: será que eu tenho sido esse sal que Jesus tem ensinado, que ele tem dito que eu tenho que ser? Ou será que eu estou sendo um sal insípido, que sirva apenas para ser pisado pelos homens? Ou seja, uma pessoa que
as pessoas elas nem se aproximam de mim porque eu não tenho sabor, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa dura. É uma reflexão que nós fazemos nessa manhã. Por outro lado, vamos pensar aqui também, será que eu tenho construído a minha casa na rocha ou eu tenho construído a minha casa na areia? A nossa preocupação não deve ser em como o outro está construindo a casa dele, mas em como nós estamos construindo a nossa casa. Às vezes nós olhamos para a casa do outro que está desabando, dizemos que essa está no barranco, essa está dessa ou daquela maneira, mas nós não olhamos para a nossa casa que às vezes está em situações piores. Nós encontramos muitas das vezes na palavra de Deus quantas pessoas que muitas das vezes eles estavam preocupados com o ensino e eles se preocupavam muito com o ensino na casa do outro e acabavam esquecendo da própria casa. Nós vemos o caso de Eli, por exemplo, que a Bíblia mostra, Eli, que ele não edificou a sua casa e aconteceu o que aconteceu. Davi foi um grande rei que nós sabemos, mas dentro de um governo do lar, parece que ele teve alguns problemas, como nós observamos ao longo da história. Então a nossa preocupação deve ser uma autoavaliação sobre como nós estamos edificando a nossa casa. A nossa casa, vamos pensar a nossa casa física e vamos pensar a nossa casa como as pessoas que nela estão, nossa esposa, nossos filhos. Será que nós estamos edificando a nossa casa na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. É uma autoavaliação que nós precisamos de fazer. A Bíblia diz: instrui a criança no caminho em que deve andar. Será que nós estamos instruindo os nossos filhos? Trazer só para a igreja também não é o suficiente. Paulo diz: criai os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então não é só trazer para a igreja, mas também criar na doutrina, nos princípios, nos padrões da palavra de Deus, para que os nossos filhos possam viver de tal forma, com a palavra dentro dos seus corações, como bem pregou Luiz Miguel sábado passado. Ele diz: lá fora já me ofereceram narguile, lá fora já me ofereceram tantas coisas, mas os meus pais têm me dado ensinamento, mas os meus pais têm pedido para mim vigiar e não se descuidar e dizer não para essas coisas. Então será que nós estamos edificando a nossa casa, dando solidificação para os nossos filhos, para que aonde eles estiverem, eles estejam na presença do Senhor? Aleluia. Amados, é importante nós criar nossa família, nossos filhos, para que ou nós estando presente ou não presente, eles entendam que eles servem a Deus. E é para Deus que eles prestam cultos de adoração. E é por isso que quando eles se casam, vai para os seus lares, lá na casa deles, eles sabem que tem que orar. Lá na casa deles não precisa chamar eles para vir para a igreja, eles sabem que tem que vir para a igreja. Então, amados, é isso. Vamos fazer uma autoavaliação nessa manhã sobre a nossa casa, no sentido família, pessoas. Vamos nos autoavaliar. Será que nós temos edificado a nossa casa sobre a rocha? Como é que nós edificamos a casa sobre a rocha? Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
Assemelhá-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Dentro dessa parábola tem duas coisas. Aquele que ouve as minhas palavras e também coloca em prática. Tudo que Dante foi escrito foi para nosso ensino, foi que nós aprendemos na palavra de Deus. Então isso precisa de ser ensinado para as famílias, mas mais do que isso, precisamos de conscientizar cada um a colocar em prática a palavra do nosso Deus. Oxalá, como disse certo pastor quando ele pregava, ele diz: como seria bom em cada casa o pai ser um sacerdote, a mãe ser a sacerdotisa e os filhos um candidato ao céu. Isso seria muito bom, isso seria louvável. Então a nossa autoavaliação nessa manhã sobre esse assunto, sobre esse tópico, como nós temos edificado a nossa casa, na rocha ou na areia. Que nós possamos edificar a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo, baseado nos princípios, nos ensinamentos da palavra do nosso Deus. Por outro lado, será que eu tenho sido uma videira, que eu tenho dado frutos? É uma outra reflexão que nós precisamos de fazer. Porque Jesus diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele segue dizendo: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos fazer uma autoavaliação. Eu não quero saber o fruto que o outro está produzindo, o crescimento que ele está tendo. Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber de mim. Será que eu estou dando fruto? Será que eu tenho prosperado dentro da casa de Deus? Será que eu tenho multiplicado os meus talentos? Como disse o corinho, quando vier o Senhor perguntar pelos seus talentos, o que você vai dizer ao Senhor? Será que nós estamos sendo ramos que estamos florescendo? Será que nós estamos sendo ramos que estamos dando fruto na casa do nosso Deus? Essa é uma autoavaliação que nós precisamos de fazer. Você nessa manhã e eu vamos nos autoavaliar. Vamos nos autoavaliar como igreja. Quantas almas nós alcançamos para o Senhor nesse ano de 2023? É uma autoavaliação que nós precisamos de fazer, para que a partir dessa autoavaliação nós podemos melhorar a cada dia. Eu que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Então precisamos de fazer essa autoavaliação sobre a nossa vida espiritual. Aleluia. Será que nós estamos firmes na presença de Deus, sempre avante, sempre animado, sempre entusiasmado? Ou será que algumas vezes esse galho que está em Cristo tem querido se murchar, tem querido se quebrar? Ou nós estamos na presença de Deus para que esse galho esteja sempre florescendo? No livro de Salmo, capítulo 1, o salmista começa a falar: bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na
gostamos das pessoas que não acrescentam na nossa vida. Aquela que nos oferece o que o irmão Luiz Miguel disse na mensagem passada. Quando nós nos afastamos dela e tomamos prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, meditamos nela dia e de noite. Esse galho que está em Jesus Cristo, ele vai estar sempre florescendo. Porque no versículo seguinte, o salmista fala que aquele que medita na lei de dia e de noite é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Que nós possamos ser, amados irmãos, esse galho, essa parte que está enxertada em Cristo, florescendo a cada dia. Vamos então nos autoavaliar nessa manhã. Nós estamos sendo ramos que estamos florescendo, ou nós estamos sendo ramos que estamos quebrados, ou que estamos apodrecendo, ou que não estamos dando frutos. Se isso estiver acontecendo, diz a palavra de Deus, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Então vamos nos autoavaliar nesta manhã, para que nós sejamos esses ramos que estejamos florescendo a cada dia. Por outro lado, vamos fazer uma autoavaliação. Será que eu na igreja estou sendo joio? Ou será que eu estou sendo trigo? O que nós sabemos é que dentro da igreja, o joio e o trigo sempre estarão juntos. O lobo e a ovelha sempre estarão juntos. Até alguém um dia quis falar assim, nós vamos tirar esses aqui. Jesus disse não. Por quê? Porque se a gente for tirar o joio, a gente pode arrancar o trigo junto. Deixa crescer junto. E aí depois, no dia da ceia, no sentido espiritual, aí sim, quem separa é o Senhor. Mas a nossa pergunta nessa manhã é, para nós fazer essa autoavaliação, será que eu estou sendo joio ou será que eu estou sendo trigo? Será que eu estou sendo lobo ou será que eu estou sendo ovelha? E é muito fácil de nós sabermos quem nós estamos sendo. Basta nós olharmos na palavra de Deus, que a gente consegue discernir se nós somos lobo ou se nós somos ovelha. Eu preguei aqui esses dias falando sobre os problemas que havia na igreja de Corinto, onde lá havia dissensões, havia intrigas, havia inveja e tantas coisas. E Paulo diz para aqueles crentes, porventura vocês não são carnais? Então as pessoas que são carnais, automaticamente elas também são joios, porque elas não produzem fruto. O que elas produzem é isso, é contenda, é dissensões, é inveja, entre tantas coisas. Então é fácil nós sabermos se nós somos joio ou trigo, se nós somos crentes carnais ou se nós somos crentes espirituais. Paulo aqui, ele dá uma série de citação, quando ele fala sobre as obras da carne. Ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que é o mesmo que briga, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta. E aí Paulo adverte, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus.
Então cabe nós fazermos uma autoavaliação. Nós sabemos que existe o fruto da carne, o fruto do Espírito. E como é bom o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a paz, é a longanimidade, é o amor, é a temperança, é a bondade. Tudo isso é o fruto do Espírito. Então precisamos nós de fazermos essa autoavaliação. Indo aqui para o final da nossa mensagem, uma autoavaliação. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, judeus, eles o rejeitaram, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nossa autoavaliação nesta manhã também é: será que nós estamos sendo filhos de Deus? Existem dois tipos de filho: os filhos realmente e os filhos bastardos. E é interessante no livro de Hebreus 12, versículo 8, quem são os filhos bastardos? Se vocês não aceitam a disciplina, não sois recebidos como filho, então vocês não são filho legítimo, mas filhos bastardos. Então, começamos aqui a pensar. A Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é Deus falando conosco. Que tipo de pregadores você gosta? Que tipo de pregador eu gosto? Se eu fizesse essa pergunta e lançasse no ar, alguns poderiam dizer: eu gosto do pregador que prega pouquinho. Outros poderiam dizer: eu gosto do pregador que ele é eloquente, que ele só fala bênção, que a igreja chora. E outros poderão dizer: eu gosto do pregador que doutrina a igreja. Mas o fato é que nós, como pregadores, nós não podemos ser uma única pessoa a fazer apenas uma coisa e esquecer a outra. O bom pregador é aquele que prega a doutrina, é aquele que prega também que Jesus salva, é aquele que prega cura. Nós temos que pregar toda a Bíblia, porque tudo que antes foi escrito foi para o nosso ensino. Então, nós como pregadores, tem hora que a gente tem que alisar a ovelha, não é isso? Fazer um carinho na ovelha. Mas tem hora que a gente tem que pegar o escovão e arrancar o carrapicho que está nela. Essa é a função do pregador do Evangelho. E nós observamos que o apóstolo João, por exemplo, ele foi esse pregador. Uma hora ele deu uma mensagem do amor, outra hora ele teve que falar: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então nós precisamos de ser essa pessoa. E vamos pensar como filho. Nós somos filhos que estamos aceitando a disciplina, que nós estamos aceitando a correção de Deus quando Ele vem nos corrigir através da Sua palavra. Ou nós estamos sendo filho bastardo, que nós queremos confrontar os ensinamentos da palavra de Deus, confrontar os pregadores? Que tipo de cristão nós estamos sendo? Outra vez, na época ainda, o presbítero Vicente pregava que ele buscou vários assuntos, e aí ele falou sobre o dízimo. E quando ele estava lá fora, aí uma pessoa passou e falou para ele: ó, irmão, eu não entrego o dízimo porque eu não estou trabalhando. Não, mas a mensagem não está sendo dirigida para a pessoa. A mensagem está sendo dirigida para a igreja de Deus. Aleluia. E ninguém quer saber se a pessoa dá o dízimo ou se não dá, se guarda o sábado ou deixou de guardar. O nosso tema de hoje é a autoavaliação. É nós que nos autoavaliamos. Aleluia. Então é nós que vamos nos autoavaliar nessa manhã sobre essa
mensagem que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Vamos nos autoavaliar, conforme eu disse. Em primeiro lugar aqui, autoavaliar, será que eu estou sendo sal saboroso ou estou sendo sal insípido? Será que eu estou sendo uma pessoa que estou construindo, edificando a minha casa na rocha ou estou construindo, edificando na areia? Será que eu estou sendo um ramo que estou na presença de Deus, florindo, produzindo frutos dia após dia? São perguntas que nós estamos fazendo. Será que eu estou sendo filho obediente ou estou sendo filho bastardo? É pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Então, nosso tema de hoje é tempo de autoavaliar. Está terminando o ano de 2023. Vamos nos autoavaliar. Quantas vezes nós temos orado por dia? Será que nós temos orado pelo menos 3 vezes que a palavra de Deus nos ensina? Qual está sendo a nossa frequência na cultuação, na vinda da casa de Deus? Será que nós já chegamos a um tipo de crente que só sábado de manhã já está bom? Ou então só sábado à noite está bom? É uma autoavaliação que nós precisamos de fazer. Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 2, 5 em diante, ele fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e havendo feito tudo, ficai firme. Quais são as armaduras de Deus? Vamos nos autoavaliar. É a oração, é vir na igreja, é jejuar, é buscar Deus de madrugada. São autoavaliações que nós precisamos de fazer para que nós possamos estar firmes na presença de Deus. Amém. 2 textos finais aqui para terminar a nossa mensagem. Jesus disse lá no passado: olhai para vós mesmos. E Paulo, quando estava celebrando a ceia na igreja de Corinto, ele disse: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, um convite para se autoavaliar, para examinar a si mesmo. Jamais nós, numa Santa Ceia, quem está ministrando a Santa Ceia, pode falar assim: ó, você pode tomar, você não, você pode. Não é a gente que avalia as pessoas, são elas que se autoavaliam. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E para finalizar nossa mensagem, vamos fazer essa reflexão. Se Jesus voltasse hoje, como estaria você? Como estaria eu? Será que nós estaríamos prontos para subir? É uma autoavaliação que nós fazemos. Como está a nossa vida diante do nosso Deus? Oxalá nós não estejamos como aquele povo, aquela profecia que diz: passou a erva, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que nós não venhamos correr em vão, mas como disse o profeta: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Faça uma autoavaliação todo dia, isso é importante. Se Jesus vier hoje, eu estou preparado para encontrar com eles nas nuvens do céu, para dizer: esse é o Deus a quem aguardamos na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Será que eu estaria preparado? Quero terminar aqui com uma frase que eu criei para a minha vida. E aonde que eu vou, nos lugares que eu vou, eu sempre falo essa frase. Nosso tema é tempo de se autoavaliar. E a frase que eu sempre digo é essa: hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje.
Se a gente fizer essa reflexão, com certeza nós vamos crescer a cada dia. Hoje eu quero ser o melhor pai. Hoje eu quero ser o melhor marido. Hoje eu quero ser o melhor crente. Hoje eu quero ser o melhor profissional. E amanhã, a minha projeção é de amanhã ainda ser melhor. E assim a gente vai crescendo. Então guarde essa frase, se autoavalie todos os dias. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu serei melhor do que hoje. Essa é uma disputa sadia. Eu não quero disputar para ser melhor do que os outros. Eu quero disputar para ser melhor do que eu mesmo. Todos os dias me aperfeiçoando. Que Deus abençoe.